Encontros com o Futuro. Hoje com uma grande amiga, a convidada Raquel Agnon, fundadora e diretora da Ponte a Ponte, que eu tive o grande prazer de trabalhar no Covid Coletivo Radar na pandemia, de sol a sol, arrumando doações para a população brasileira. Foi um momento incrível, duro, mas que a gente conseguiu fazer bons amigos. E aqui comigo hoje na bancada, Suzy Dias, professora da SPM em Intuição e Tomada de Decisões Estratégicas, e Matthew Schurtz, o nosso diretor no World Observatory. Raquel, um prazer enorme te ter aqui, muito legal mesmo. Me conta um pouquinho o que é a Ponte a Ponte. Vamos lá, né? Bom, primeiro a gente já começa, né? Ponte a ponte, no nome a gente diz para que a gente vem. E nós já começamos com uma ponte e justamente para ajudar as pessoas. A Ponte, ela é uma empresa social, ela é um negócio de impacto social que visa qualificar o investimento social privado e a filantropia no Brasil. Então, com conhecimento, com critérios, com essa experiência de campo, juntando pessoas nas suas diferentes posições, a gente cria produtos e soluções para que possamos, né, fazer com que esse investimento chegue melhor na ponta, né, para que ele possa realmente colaborar com as iniciativas sociais, o que a sociedade civil tem produzido, e acho que todos nós, né, porque há uma vontade, há uma mudança, né, que diz sobre o nosso trabalho, do nosso fazer. Hoje há uma preocupação muito maior que o que a gente realiza, ele possa servir para outros fins, que ele tenha um propósito. Então, o nosso trabalho está muito focado nisso. Claro, sou mais conhecida, né, pelos prêmios, né, e editais que nós realizamos, né, as chamadas, ela é uma forma da gente passar esse recurso de forma democrática, né, para o campo. Mas tem outras formas aí, tem outros produtos e o conhecimento que a gente colabora. Mas eu acho que podia falar dos editais, Isso. Porque eu não conheço. Conta um exemplo pra gente. Quais são os editais? Escolhe um exemplo, Raquel, para contar pra gente. O que são as chamadas, né? Então, a minha especialidade foi, acho que eu posso contar, né? Eu comecei por favor. como jornalista na Folha de São Paulo e realizava o Prêmio Empreendedor Social, que é um prêmio que é focado para essas pessoas, né, para esse empreendedor que estava usando, né, criando organizações sociais, negócios de impacto com essa capacidade de mudar o mundo. Aprendendo, mexendo aqui, trabalhando com isso internamente, com esse grupo, né, eu era um grupo de pessoas que estavam muito engajados nisso, a gente descobriu que com os nossos conhecimentos jornalísticos, a gente poderia fazer uma boa seleção, estimular e criar mais impacto. E aí foi dessa experiência, né? Claro que é sempre o outro que conta isso para a gente. Né? Olha, vocês têm uma experiência de premiação, de fazer uma seleção, de investigar, saber quem é que está fazendo esse mundo rodar, né? Quais são os critérios que estão ali colocados? Como é o seu onde é que precisa chegar? Preciso ir para um outro estado? Preciso trabalhar numa determinada temática? Então, essa capacidade de seleção e de aderência a isso, a gente ganhou. E aí, né, depois desse prêmio do empreendedor social, a gente começou a trabalhar com o prêmio do Google, o desafio Google, isso em 2011. A Ponte está com 12 anos, eu não contei isso. São 12 anos oficialmente fazendo isso, mas fazendo premiação e tudo mais, são mais de 15 anos. Qual foi a premiação do Google? O Google foi o desafio Google em 2014. Nós trabalhamos na potencialização das organizações que foram selecionadas naquele ano. Foram mais de 1.000 organizações que se inscreveram para ganhar entre 500 a 1 milhão de reais para poder desenvolver trabalhos tecnológicos. Nós trabalhamos hoje, né, com a Globo, né, nós fazemos o prêmio LED, o Luz pela Educação, também é um prêmio, né, de porte nacional, são mais de 3.000 organizações que vão se inscrevendo para esse prêmio. Trabalhamos com o BS, com o Empreendedor Social, estamos com alguns prêmios abertos aqui, né, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a Fundação José Luiz Setúbal. Enfim, nosso currículo são mais de 70, na verdade, já. Então, o que a gente fez? A gente descobriu que os prêmios, editais, eles podem ser uma estratégia, né, para as empresas, institutos e fundações, para que elas possam estimular um campo, uma determinada temática, fazer isso, né? O prêmio ele é um instrumento muito potente para você estimular uma temática, por exemplo, né, uma determinada causa. Então, vamos falar de mudanças climáticas, que é essa causa que está mais
com luz agora, uma necessidade maior. Quando eu crio um prêmio, uma chamada, eu estimulo para que pessoas, né, iniciativas, organizações que estão trabalhando nesse tema, elas se sintam incentivadas a fazer mais, né, a produzir conhecimento, que esse recurso possa ser utilizado de uma forma melhor. Então, esse é um pouco do que a gente faz. E eu falo prêmio, né, porque prêmio é mais fácil para a gente, né? Sim. Mas existe uma modelagem muito maior do que isso. Então, prêmio, geralmente a gente reconhece o passado. É alguém, uma organização, uma pessoa, um coletivo que está realizando, fez uma coisa muito legal e a gente vai reconhecer por ele ter feito essa coisa muito legal. Quando eu vou para uma modelagem de edital, o edital é sempre uma chamada de trabalho. Sim, então eu vou dar futuro. mais do que isso, porque o edital você vai ter um trabalho e você vai realizar a partir daquilo uma coisa que eu estou precisando que seja feita, uma coisa que eu quero realmente investir. Aí eu tenho um modelo que é mais parecido com isso, que hoje vocês devem ver mais, que é o desafio. O desafio, o que a gente olha? É uma solução, é uma iniciativa, uma solução que pode atender uma determinada temática, que pode atender uma determinada causa. Então, a gente tem o desafio do Instituto Matos Filho, que trabalha com acesso à justiça. Né? Ele está na sua 5ª edição. Então, o que a gente olha? O que as organizações, né, de todo o Brasil estão fazendo nesse campo de acesso à justiça que pode inspirar e ser replicado? Então, nós trabalhamos com isso. E o muito pouco que tem no Brasil, nós não temos muitos exemplos disso, né? E a gente nunca fez, mas tem um prêmio de incentivo. Esse é o nosso sonho, então vou aproveitar aqui para a gente contar isso, né? O incentivo é sempre um recurso grande, num grande volume, que ele vai para alguém que faz uma grande descoberta. Por exemplo, alguém que descobriu a vacina da Covid. Né? Geralmente eles estão ligados à área de saúde e você dá esse recurso, né, a partir do conhecimento daquilo que foi feito e que merece, né, ter mais, né, um reconhecimento mais potente para que essa pessoa ou esse grupo possam também continuar no seu desenvolvimento. Nessa direção. Não precisa ser necessariamente naquela vacina, mas para que se alguém faz uma descoberta desse nível, ela merece, né, continuar tendo essa mente, essa criatividade, essa vontade sendo estimulada. Então, o incentivo ele estimula essa colocação, essa parte do mundo. E Raquel, qual é a dinâmica? Como é que vocês criam isso? Vocês montam um conselho? Conta um pouquinho da formatação. Então, tem um princípio que nós acreditamos muito. Tudo que nós fazemos é por cocriação. Ninguém faz nada sozinho. Então, nós não somos uma consultoria tradicional que vai olhar ali, olha, vamos fazer um regulamento que vai ter critérios, vai ter premissas, vai ter as fases e vamos colocar. O que a gente sempre faz, né, geralmente é uma pessoa, uma empresa, um instituto, alguém que está à frente desse trabalho, que vê esse potencial e a gente vai sentar junto para conversar. Mas, poxa, o que você está buscando? Por que você quer fazer um prêmio? É isso que eu ia perguntar. Quem chama você? É uma empresa? É um indivíduo muito rico? Também. Esse também aparece. Aparece. Quer dizer, quem são seus São as famílias. São as famílias. São as famílias. E nós queremos lidar com Sim. mudança climática, por exemplo, ou com justiça. Sim. Geralmente quem nos procura são as áreas de sustentabilidade, uma área de ISG, alguém que já tem esse envolvimento com a responsabilidade social, que vê um potencial de a gente fazer uma incidência maior nessa temática e tem um recurso, né? E eu sempre gosto quando esse recurso ele é bem volumoso, né? Porque precisamos de recursos, sim, e vai fazer esse investimento. Então, a gente senta e começa a conversar. Olha, tem isso. Geralmente chegam muito cru, viu? Não chega assim, olha, já estão... Né? Geralmente chega assim, a gente vê uma possibilidade. Tem um norte, né? Tem uma vontade, né? E porque dar um prêmio, vamos combinar, né? Fazer uma chamada é algo muito poderoso. Eu brinco que é muito bom receber luz, mas oferecer, colocar o holofote... É raro. E você... É raro, mas esse é o lugar de poder. Sim, com certeza. Né? Então, quando ele chega com essa vontade, quando alguém chega pra gente, e geralmente assim, olha, eu tô perdido, quero fazer tudo mais, então, opa, vamos lá, você tem essa vontade? Então, vamos juntar, né? Vamos conversar. Então, olha, tem isso e tal. Então, me dá os seus documentos, me dá o que é o seu planejamento estratégico, como é que é o seu negócio, o que está de ser alinhado? Puxa, você está trabalhando, né, o seu negócio está muito voltado à cadeia de produção e de alimentação. Por que não? Será que é o legado de vocês trabalhar com essa questão da cadeia, com a alimentação? Puxa, nós temos um país que trabalha com insegurança alimentar.
Nós estamos vivendo isso e vivemos isso na veia, né, Pedro? Sim, Naquele muito. primeiro ano da pandemia. Vamos trabalhar, então, numa premiação para isso? Puxa, a gente já sabe que tem 4 tipos. Ó, a gente está vendo que tem organizações e negócios sociais e tem ali uma parte da sociedade civil que precisa de recursos para... Vamos fazer, então, essa premiação? Vamos pegar e focar por aqui, mas vamos conversar com eles. Aí a gente chama, né? Porque é isso que é gostoso, né? Então, a gente conversa com potenciais beneficiários, com quem está liderando esse tema, acadêmicos. A gente põe todo mundo ali para conversar, ou com entrevista, ou com grupo focal, para a gente pensar juntos e criar uma proposta única de valor. Fazer qualquer tipo de chamada só por fazer, ela perde o fôlego, ela não fica... Claro, acho que todo mundo gosta de ser premiado, né? E a gente não recrimina isso, mas tem um lado sombra do prêmio, tem um lado de externalidades. Então precisa ser algo Qual muito é o bem... lado de externalidade? A gente mexe com as vaidades das pessoas, a gente mexe com grupos que às vezes não estão preparados para receber. Eu tenho algo, né? Eu falo, às vezes receber 1 milhão, você pode destruir uma organização. Sim. Então, se você está numa relação de colaboração, acho que essa é a palavra, eu preciso, né, pensar bem o que eu vou fazer. Se é uma organização pequena, que tem 2 anos de vida, que ainda está se estruturando, eu coloco 1 milhão dela, ela não vai ter a capacidade de usar aquele recurso a seu favor. Vamos pensar nisso? Ou tem uma organização que às vezes ela está rodando lá com 10 milhões e tudo mais, e um projeto para ela fazer, e tem impacto, ela precisa de mais do que isso. Então eu posso fazer essa premiação, mas eu posso pensar nessa relação, porque não é só o valor real, mas Interessante, né? quanto Tem essas mais... sutilezas do momento da... Sim, Sim. e eu quero uma relação diferente, né? Então, estou falando aqui da chamada, mas eu tenho a potencialização. Não é mais o momento, né, de dar dinheiro, embora eu reforço, precisa sim dar recursos, precisa fazer esse repasse, é investimento, não é nem de reconhecimento só com diploma, não é isso que a gente precisa. A gente precisa que esses recursos circulem, né, que essas coisas estejam aí. E além do recurso físico, dinheiro, espécie, o que mais que a gente tem nessa relação? Né? Olha, vamos dar uma mentoria, vamos trabalhar uma construção de rede. O que essas iniciativas, o que esses grupos estão fazendo que a gente pode trazer para dentro das nossas empresas, dos nossos institutos e fundações? Onde é que mais a gente pode fazer com que essa conversa, esse encontro possa acontecer? Então, para a gente, né, o que a gente foi descobrindo na nossa jornada, porque tudo isso é fruto de uma descoberta, né, do nosso fazer. Dos 12 anos. Dos 12 anos, né? Então, junto com os meus sócios, né? Com Cássio, Vanessa, Camila, né? O Cássio agora está no conselho, mas a gente foi descobrindo que nessa jornada a gente tem muito poder, muita força, porque a gente consegue um mapeamento do que está sendo feito em cada uma das temáticas, nós conseguimos incidir de uma forma muito mais precisa e uma relação de ajuda muito mais genuína, né? A partir do que a gente tem ali, né? De recursos e de outras possibilidades. Todos nós queremos conversar, né? E acho que vou trazer mais um elemento aqui. Às vezes, quem está dentro das empresas são os intraempreendedores, são pessoas também que estão ali mexidos, que estão ali, né, querendo fazer alguma coisa boa, né, social, e que tem isso na sua veia, e que quando juntam, potencializa. Potencializa. Então, a gente... Talvez essa seja a grande mudança, né? Nós estamos mudando a nossa forma de lidar. Então, nesse lugar que eu estou, o que eu vejo, quando tem encontro entre pessoas, a gente consegue ser muito mais potente e fazer alguma coisa para deixar esse mundo melhor. E assim, Pedro, desculpa falar assim, né, a gente tem esse lado nosso jornalístico, mas tem esse lado do Pedro que foi direto na relação de ajuda. Quando, né, o Covid Radar, né, começou aquele trabalho com a plataforma... Você deve conta o que foi, porque as pessoas não sabem. Então é uma aventura. É uma aventura. Eu sei, porque eu trabalho com o Pedro, mas... Eu vou contar. Então, eu vou contar um pouco a partir da minha experiência, né? Por que eu me juntei a essa experiência? O Covid Radar saiu de uma iniciativa do Pacto Global, o Pedro estava à frente nesse movimento, e eu entrei porque essa minha experiência de campo, na hora que começou a Covid, bom, eu fiz uma escolha nessa vida, que foi abrir um negócio de impacto social, porque eu queria colaborar com as pessoas que estavam fazendo isso. Eu não tinha, talvez, eu
nesse grupo que começou a juntar na Ponte a Ponte, nós começamos em 8 pessoas, nós não tínhamos essa capacidade de ajudar os beneficiários, quem estava na ponta. Mas a gente achou que com os nossos conhecimentos poderíamos ajudar as pessoas, apoiá-las naquilo que elas estavam fazendo. Então foi assim que a gente começou. E foram, né, a gente estava num momento em que tudo estava crescendo, estava ali o social, nós estávamos num movimento. E os últimos anos foram muito difíceis. E quando veio a Covid radar, veio a Covid, né? A gente olhou e falou, nossa, tudo que a gente acreditava está se desmanchando. Mas é agora que nós estamos aqui precisando fazer alguma coisa. Eu e o Cássio, na hora que a gente olhou, né, começou a receber no WhatsApp um monte de iniciativa, começando aquela relação de ajuda, eu falei assim, olha, o que nós vamos conseguir fazer, né? Os dois sentados ali. Bom, a gente já sabe que vai ter sobreposição e vai ter falta em alguns lugares. Vamos organizar essas iniciativas para saber o que cada um está fazendo e melhorar essa relação de ajuda? Isso foi na segunda semana quando fechou todo esse lugar. Esse mapeamento foi para frente, todo mundo ficou uma referência, e foi aí que o Carlos Pereira, não sei se o Pedro já sabia da gente, né? Falou assim, olha, tem essa história aí, tem um lugar, tem uma pessoinha aí da Ponte a Ponte, ali tem um pessoalzinho que a gente nunca tinha ouvido falar, deixa eu trazer aqui para dentro, e aí juntou, deu match, né? Deu match, literalmente. A ponte faz isso. A ponte faz isso a plataforma que surgiu era justamente para poder juntar quem precisava com quem tinha para dar. Então nós apoiamos nessa forma. Então isso foi a plataforma do Covid Radar. E foi uma experiência incrível, né? Porque é uma experiência de muito aprendizado. E o que a gente pode falar, né? Já que a gente está falando desse conhecimento, soube fazer melhores relações de colaboração e de ajuda quem já fazia isso antes, né? Quem já estava preparado e conhecendo mais o campo. Então foi muito legal ver isso na prática acontecendo. E você fala que você precisa muito de resiliência para trabalhar com esse negócio de impacto. A gente vê muito seus brilhos nos olhos para trabalhar com o negócio de impacto também. Além de resiliência, brilho nos olhos, o que você indica para os profissionais no sentido assim de trabalhar com o negócio de impacto? Competências assim no gerais. Nossa, sonhar. Hoje é sonhar. Acho que você fala, o que é uma competência para mim hoje é sonhar, porque nós não estamos trabalhando no momento mais fácil, né? Nós estamos trabalhando num contexto de policrises, né? Com contextos mundiais muito delicados. Claro, a gente pode falar de se preparar, de estudar, né, de buscar conhecer um pouco mais o que está sendo trabalhado nessa temática. Não precisa abrir um negócio social, não precisa abrir uma organização social. No seu lugar e no seu espaço você pode criar e fazer alguma coisa. Mas essas competências, né, acho que são as competências emocionais, sempre são importantes. Né? Acho que é um pouquinho cada um vai dar o seu nome, né? Mas um pouquinho de centralidade, um pouquinho de equilíbrio, porque, sim, mexer nesse campo social e mexer com muitas emoções. Mas é possível, se você sonha, se você pode colaborar, né? Você pode fazer alguma coisa, né? Você pode fazer do seu fazer alguma coisa que não seja só voluntariado, né? Geralmente a gente deixa isso muito para dentro da nossa vida privada ou da nossa vida espiritual. Mas quando eu tenho a chance de colocar isso como um pedaço da minha carreira, como um pedaço do meu trabalho, eu posso descobrir, sim, que aquilo que eu faço dentro da minha empresa, eu posso chamar um voluntariado, eu posso fazer uma área de responsabilidade muito melhor, eu posso fazer uma área de sustentabilidade quando eu sei o que está em jogo em mudanças climáticas, que não é só o mundo vai ficar mais quente, né? Mas o que uma ausência de árvore vai fazer na nossa vida, o que os animais estão sofrendo nesse momento, quando o alimento está ficando mais caro porque a gente está sendo impactado, eu posso ajudar a reverter, né, trazendo outras formas, né, de realizar o meu trabalho dentro de uma empresa, dentro de um negócio. É disso que eu acredito. Resiliência é uma boa palavra, mas flexibilidade, confiança e predisposição, acho que são elementos também fundamentais para isso. Você falou também de colaboração, né? Colaboração. E aí, essa é uma palavra, né? Porque a colaboração, eu acredito que ela parte de um eu muito profundo. É um eu que está no serviço, é um eu que está à disposição de algo maior do que a gente. E não é fácil descobrir num primeiro momento, né? Porque a colaboração não é só para bonzinhos, a colaboração é o que faz a gente viver nesse mundo. E colaboração é você aprender a enxergar o outro,
né? E às vezes é o outro que está sentado na minha mesa de trabalho, que também tem vontade e tal, e não estou ali, né, competindo com ele. Eu estou podendo fazer alguma coisa e sublimar algumas das nossas diferenças ou divergências de opinião num lugar melhor, né? Então, no meu trabalho eu posso ver aquela cadeia, né, do meu serviço, do meu trabalho ali e falar, puxa, aqui eu consigo fazer uma incidência para que aquela comunidade que está, né, no entorno do meu negócio, ela possa ter mais acesso à educação, por exemplo, ela possa ter um acesso a uma geração de renda a partir daquilo, que ela não seja contaminada na produção, né, aquilo que está sendo feito dos detritos. Então, eu posso começar uma pequena ação, né, numa pequena vontade, e a gente sabe que para movimentar isso é muito grande, eu posso fazer esse movimento. Quero te perguntar, nessa linha do coletivo Covid Radar, vocês estão trabalhando alguma ação que consiga acomodar mais empresas, seja na linha de prêmio ou editais, ou no geral é um pouco mais tailor-made, mais focado para uma corporação, uma vontade? A gente trabalha com algumas alianças, né? Acho que tem a... São mais difíceis de acontecer? Não são mais difíceis. Geralmente tem algumas alianças, assim, tem uma mudança, acho que do mundo dos negócios, né, e dos investimentos. Acho que é legal falar, né? A gente fala muito de negócio, de empresa, mas existe um ator que está pautando a gente. Tanto é que a gente está falando de ESG por causa desse ator, né? Que são os investidores, né? São os financiadores. Então tem uma mudança aí nesse nosso ecossistema, uma palavra que eu gosto muito de usar, porque ecossistema, a biologia ela consegue explicar uma série de fenômenos, né? Sim. Então, quando o social precisa de ajuda, dá a mão para a biologia para explicar. Isso, está aí há 5 bilhões de anos. Puxa vida, né? Se o positivismo tivesse separado tudo em caixinhas, talvez a gente tivesse um pouco melhor, né? Mas a biologia explica. Então, é um ecossistema, né? Então, são esses diferentes atores que orbitam nesse ecossistema e que cada um, dentro da sua posição, dentro do que está fazendo, né, estimula em um pedaço, né? O que tem é uma ascensão, Pedro. Acho que é importante essa pergunta que você faz, né? As empresas não conseguem mais estar sozinhas. E não podem mais estar sozinhas para fazer algumas ações. Eu não posso estar sozinho estimulando. Então, eu preciso conversar com outros. Eu preciso saber o que o meu vizinho está fazendo. Ou quando eu crio, né, principalmente quando a gente cria uma premiação, a gente chama muita gente para vir para o conselho, para ser parceiro, para trabalhar junto, para poder, né, fazer. Tem uma ascensão dessas alianças, né, quando a gente fala nesse nível mais empresarial, nesse nível mais organizacional, mas tem um personagem, um grupo novo que veio com uma força que está pautando e fazendo esse tensionamento para que essas coisas aconteçam, que são os coletivos. E esses coletivos vêm muito da periferia, vêm muito desses grupos mais vulneráveis, essas pessoas que ficaram por muito tempo sem vozes. E são elas que estão pressionando as mudanças e exigindo, olha, conselho, você precisa ter na sua administração, né, pessoas negras, trans, LGBTQ+, mais mulheres, para a gente poder começar, dentro daquilo que a gente estimula no nosso planejamento estratégico de metas, elas tenham esse fator social. E é muito interessante porque é bonito ver a gente aprendendo e a gente também desconstruindo a gente para poder assimilar, né, mais coisas, né? E eu vou falar dos coletivos periféricos, coletivos negros, né? Eles estão falando assim, nossa, vocês estão falando de filantropia agora? A gente faz isso há muito mais tempo. Qual que é a diferença do seu 1 milhão que você, né, dá e nem sabe para quem, da diferença dos R$10 que eu dou para Dona Maria, né, todos os meses e que está lá ajudando a compor a cesta básica? Isso é filantropia na veia e ainda com a vantagem que eu sei quem é a Dona Maria, eu sei quem são os filhos, eu sei que ela vai conseguir ter uma criança na escola. Então tem esse grupo aqui que está pressionando. Então o não estar sozinho, ele já começa a ter uma nova relação de juntar e de colocar aqui o... Raquel, ponto. Você comentou esse ponto da diversidade, tanto no conselho, como na forma de enxergar os problemas, ou mesmo a gestão da empresa. Qual que é a importância da diversidade? É praticar
uma coisinha ali no planejamento de ESG, ou também faz bem para o negócio? Explica, porque às vezes quando a gente defende isso, a gente tem que passar por essa fase. Não, o óbvio precisa ser dito. Já é, muitas vezes. Muitas vezes eu vou... E acho que a gente tem que falar da gente também, né? Sim. Porque é bom falar para o outro e falar que o outro está errado, que o outro precisa e tudo mais, mas quem está nesse papel de estimular, de fazer, a gente está aprendendo também. Né? E a gente está descobrindo ainda muitas coisas. E às vezes de uma forma muito dolorida, né? Às vezes é pela crise que a gente vai, é pelo embate. E acho que a gente tem uma chance de fazer algumas coisas por um outro lugar, né? A diversidade, ela subiu, né, como um tema, né? E a diversidade aí a gente pode falar de vários, né? A racial, né? Acho que é a que é mais forte, potente hoje, porque tem uma organização muito mais antiga e muito mais um histórico de luta, mas vem outras aí, né? Então, o movimento LGBTQ+, né? Esse grupo de mulheres que é muito também diverso. Eles estão chegando aí contando que algumas coisas já acontecem. Os e que indígenas também, né? Os indígenas, né? No mundo da mudança climática, tomaram de assalto ao tema. É muito bonito de se ver. É bonito de se ver e duro, porque a gente também está vendo, né, em todos os casos, né? A gente vai para a vulnerabilidade, né? Sim, Então, sim, nós estamos sim. trabalhando na vulnerabilidade, mas com a potência que esse grupo tem, contando para a gente o que a gente precisa aprender. Então, quando vem a diversidade para dentro das organizações e para dentro das empresas, nós estamos falando que grupos que já estão aí, na verdade, se a gente pegar as camadas das empresas, se a gente olhar o chão de fábrica, se a gente olhar ali, elas já estão ali. Elas estão coexistindo, mas elas precisam chegar nesses lugares de tomada de decisão. Quando esse grupo consegue chegar mais próximo do poder, da decisão, né, daquilo que está sendo discutido, mais chances a gente tem de acertar o nosso foco de ação. Mais chances a gente tem de ter um produto. Eu estou pensando aqui em marketing, né, estou dentro da SPM, né, que o meu produto ele vai conseguir conquistar. Ele vai conquistar uma camada que quer ter acesso àquele produto. Ou a minha ação na empresa, ela vai ter um cuidado muito maior com a comunidade do seu entorno. Ela vai ter um cuidado muito maior com as pessoas que fazem o seu negócio rodar, né? Com as mães, com quem tem agora a questão da parentalidade, com famílias, ou aquela pessoa que está ali, né, com a sua saúde mental mais afetada. A gente precisa lembrar que a sociedade, né, o nosso... Gente, é só entrar no supermercado, é só andar na rua, né? Ela precisa também estar refletida nos nossos outros espaços, nos nossos outros territórios. Então, isso não é só um ganho, é uma reparação de justiça. A gente precisa lembrar disso. Em alguns momentos é uma reparação, é uma Traz uma justiça. Inteligência de mercado. Mas traz essa inteligência, porque tem saberes que a gente está precisando acessar e agora está aqui. Né? A gente pode acessar, acho que a gente tem esse direito também. E entra nessa questão de inteligência também a parte de inovação, né? Que a gente fala de como pessoas que pensam iguais vão inovar, né? Então, como que tem essa diversidade pra gente... É muito provocador o que você trouxe. Porque, olha, as mulheres a gente inova o tempo todo, né? A gente falando aqui um pouquinho, porque tem que fazer, mas... Eu estou pensando muito nessa palavra, eu queria provocar o que é inovação, né? Tem inovação de 5.000 anos aí, que a gente está descobrindo agora, gente que já sabia, que estava falando ali, e a gente fez tudo errado e está precisando corrigir a rota, a gente está precisando, né, acessar esses conhecimentos, né? Então, às vezes eu brinco assim, tem uma nostalgia da modernidade, né? Nós tínhamos, às vezes, coisas mais modernas, com menos impacto, né? Que não estavam destruindo a natureza, né? E que agora a gente precisa resgatar porque... Né, na nossa ganância e na forma como a gente foi construindo o mundo, a gente não viu, né, esses outros entes, né? E aí a gente está falando de indígenas, estamos falando do social aqui, né? Então cuida um pouquinho ali, mas tem esse ambiental, né? Já imaginou eu nunca imaginei, eu fico às vezes feliz quando eu falo, puxa, a gente agora está podendo falar de justiça da natureza. Então a gente está podendo falar que rio, árvore, floresta, animais, eles também fazem parte disso, mesmo não tendo voz, não podendo verbalizar, eles precisam ser considerados, né? Eles precisam estar presentes nessa tomada de decisão, nesse cuidado com o outro. E a gente está falando, não é porque o planeta vai acabar, é porque a gente vai acabar se a gente não estiver conversando. Na hora que a gente não tenha uma produção de alimento, e nós estamos vendo isso no supermercado, né?
nem banana, cara, nem para preço de banana dá para falar mais. A gente está vendo as coisas encarecendo, né? E a gente ainda está numa classe privilegiada, acredito todos nós aqui, né? Que pode ainda ter acesso. A gente faz aqui tenta mudar um pouco os nossos hábitos, mas a gente está falando de milhares de brasileiros, de 33 milhões que estão passando Segurança fome, de alimentar segurança, que é isso, né? Então, acho que se a gente está falando de inovação e de resgatar isso, a gente está falando também de resgatar, né, esse cultivo, esse cuidado, esse ecossistema, né? Então, acho que a maior inovação, já que a gente está falando disso, para poder inovar, é inovar pensando que nós funcionamos como sistema. Dá para parafrasear o Alok, o futuro também é ancestral, né? Nossa, e o Alok está parafraseando os movimentos aí, porque a ancestralidade, né, essa é uma pauta do movimento negro. Ancestralidade foi uma das formas de resistência, e a gente está falando de resistência e resiliência, eu vou colocar as duas coisas aqui, porque talvez os nossos ancestrais, né, o que eles viverem, pra gente, o fato só da gente ter chegado até aqui, nós existimos, é por conta deles, a gente está resgatando para poder, né, continuar a sobreviver e trazer mais gente para perto de nós. Essa é a forma como eu consigo enxergar um pouquinho dentro do meu espaço de mundo. E como está a perspectiva de ponte a ponte? Vocês estão crescendo, está tendo mais movimento, tem mais preocupação com o social? Como está a situação hoje? Estou curioso para saber, assim, do mercado, digamos assim, entre aspas. Não sei se eu conto do mercado, eu me conto como consultoria. Essa pergunta é bem eu sei. 12 anos permite que a gente revisite aquilo que fez a gente surgir no mundo. Né? Qual era a nossa essência? Então, junto com as minhas sócias e agora com esse grupo, né, que faz a Ponte, a gente tem resgatado muito a nossa essência. A nossa essência era de colaborar para esse mundo melhor que a gente acredita. E nós precisamos revisitar isso porque o como mudou. Então, eu não trabalho num lugar que é estático, eu trabalho num mundo em movimento, num ecossistema que é muito mais complexo. Então, algumas soluções, algumas coisas que a gente fazia há 12 anos, não dá para fazer hoje porque é um contexto completamente diferente. Hoje, que eu tenho de bom, né, pensando em mercado, eu tenho muito mais atores. Quando eu comecei, né, e não é tanto tempo assim, 12 anos, é recente, o que eu falo, com quem que eu falava? Né, com 5 ou 6 organizações de investimento, com algumas empresas que já tinham aderido à pauta de sustentabilidade e a parte social na sua responsabilidade, né, algumas organizações internacionais que estavam isso com pauta. Hoje eu converso com muitas pessoas, muitas mesmo. Então hoje tem muitos investidores, tem muito financiador chegando. Tem organizações de famílias, né? Já que você trouxe também famílias, acho bom falar. Hoje as famílias que têm, né, essa visão aberta para o social, elas montaram esses family offices para poder estimular e fazer esse investimento. Uma das pessoas que nós trabalhamos bem próximo aqui, fazendo a construção do instituto dela, eu não contei também que eu faço essa parte de programas, né? Eu desenvolvo essa parte do que vai ser essa área de responsabilidade social, o que vai ser o seu instituto. Legal. E uma dessas organizações que a gente fez, né, que é o Instituto Beja, a Cris Sutani, né, que é a pessoa que fundou, né, a partir do que ela recebeu né, do marido e tudo mais que morreu, ela fez isso. Ela vai ser a primeira brasileira em vida, né, a doar 90% do seu recurso. Então a gente está trabalhando, né, porque tem aí o filantropando acontecendo, né, de várias coisas que a gente faz. Nós estamos vivendo isso. E como ela vai fazer, né? Então tem muitas formas, né? Tem muita gente. E ela é uma pessoa muito aberta, com colaboração, que trouxe muita gente para perto dela para conversar, né, para poder ajudar a fazer com que esses recursos realmente cheguem, né, nesse cenário brasileiro que é complexo, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais humana e colaborativa. Então, é possível fazer essas coisas hoje, né, em termos de mercado, tem mais gente aberta, então é uma oportunidade, mas o que eu vejo é que o meu fazer está em transformação. E talvez essa seja a parte mais linda, porque eu não deixo de aprender, né? E acho que o nosso grupo, né,
estou com 18 pontianos, é assim que a gente se chama. Nós estamos sendo 18 estimulados... pontianos. Pontianos. Nós estamos sendo estimulados o tempo todo a pensar em como fazer isso diferente e fazendo com o outro. Né, e com os outros, né? Então, é poder juntar uma filântropa, um investidor social, junto com quem vai ser o seu potencial beneficiário, sentado com outras pessoas que estão nessa causa, com a gente, colocar todo mundo para sentar e dialogar para poder sair com outras coisas. Eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu queria fazer um fechamento, assim, porque imaginando as pessoas que vão ouvir e vão assistir esse podcast, eu fiquei pensando que vai motivar muita gente. A partir dali, então, o que você indicaria para eu quero começar? Por onde você começa? O problema é o que não falta, né? Nossa, eu sempre gosto do Google, né? O santo Google é um bom lugar para começar, né? Olha, joga algumas palavras, né? O que é impacto social, o que é filantropia, né, como começar a trabalhar no campo social. Eu sempre gosto de jogar assim, mas tem alguns lugares que são muito especiais, né? Então, para quem quer começar, além de acessar o site da Ponte a Ponte, eu vou fazer essa propaganda. Sim, Contato, eu sei lá arroba, que ponte a ponte. .com.br, estamos ali. Acho que tem sempre algumas organizações para a gente começar. Então, tem acho que um site que eu recomendo, que é a Aliança pelos Negócios de Impacto, né, que é um grupo, eu vi isso, né, desde o comecinho ali, a gente faz parte, né, estimulando isso. Do campo social, sempre procura a BONG, né, que é a Associação Brasileira de Organizações Sociais. É um bom lugar também para achar mais informações. Para ser bem inspirador, o Prêmio do Empreendedor Social está fazendo 20 anos, então eu tenho essa honra de ter feito os 10 primeiros anos, né? Então a gente sempre tem essa parceria, essa troca. Eliane Trindade hoje que toca o prêmio junto com o Pombo, que a gente trabalhou juntos ali, então são 20 anos. folha.com.br/empreendedor social também é uma boa fonte. E eu sempre aceito, quem quiser bater na porta aí, tomar um café, conversar um pouco, também tem o convite. Ainda é uma parte do nosso fazer, né? A ponte não é, ela se transformou num lugar, né? Acho que é o Hidegard que fala disso, né? Ele fala, olha, quando você faz uma ponte, ela não precisa ser um lugar de passagem, ela também é um lugar, né, do estar, né? Um lugar de interação. Então, eu sempre convido para tomar um café, para conhecer a nossa casinha e conversar mais sobre esses assuntos. Bom, eu sou suspeito que eu sou fã. Raquel, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Parabéns pelo trabalho. Nota 10. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Nada, vocês que são poderosos. Vocês são muito poderosos. Nota 1000.